Olá, pessoal. Eu sou a Nayana Bregolato. Eu estou aqui pelo Congresso Nacional Saúde Sem Limites. Hoje nós vamos conversar com a Beatriz Ambrósio Nascimento. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Beatriz, muito obrigada por estar aqui nos recebendo para compartilhar sua história, sua sabedoria, seu conhecimento. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui. Beatriz, você pode começar contando um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, a sua história mesmo, no que diz respeito à saúde? Então, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu me formei na USP em 79 e dei aula na Universidade Federal de São Carlos de 81 até 96. Sendo da área de reabilitação, na área da saúde, foi quando eu me envolvi com o método Self-Healing de Meir Schneider. Self-Healing significa autocura, Self-Healing, né? Autocura, autocuidado, desenvolvido por um ucraniano chamado Meir Schneider. A minha busca, a minha trajetória profissional se confunde com a minha trajetória pessoal, porque eu também herdei uma doença degenerativa, genética, chamada distrofia muscular progressiva, que é uma doença para a qual não existe tratamento médico para eliminar e nem mesmo para conter o avanço da doença. É uma doença que vai progressivamente lesando, degenerando as fibras musculares e com isso causando fraqueza, cansaço e limitação e gradativamente perda de movimento. É um conjunto de doenças musculares. Por conta de a minha mãe já ter essa doença e eu ter crescido convivendo com a busca incansável por médicos e tratamentos que pudessem pelo menos amenizar a história, eu enveredei para a área de saúde profissionalmente para estar por dentro do assunto, do assunto, das coisas que pudessem estar acontecendo de novidade. E foi em busca da solução ou para o meu próprio problema que eu acabei conhecendo esse trabalho do Meir Schneider, que está radicado em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu fui para lá em 1989, porque dos 20 aos 30 anos, a minha doença começou a se manifestar na adolescência. Embora, mesmo de criança, eu tive alguns sintomas que só ficaram claros mais tarde. Por exemplo, eu nunca conseguia subiar, que os músculos da face são acometidos, né? Eu nunca consegui piscar com um olho só. Mas isso a gente ainda não sabia de criança. Depois, na escola, eu não conseguia fazer exercícios abdominais. E sempre nas atividades assim, esportivas, de uso do corpo, né, de dançar, a educação física e tal, era difícil, complicado para mim. Mas foi já na faculdade que a dificuldade de levantar o braço até lá em cima, retinho, apareceu e meus pais aí perceberam que eu teria herdado a doença, né? Então eu convivo desde a adolescência com essa busca. Eu tentei yoga, eu tentei hidroterapia, natação, corrida, ginástica localizada, balé, essas coisas todas que adolescente faz para tonificar o corpo, porque meus músculos sempre foram meio moles, né? meio fraquinhos. E dos 20, então na adolescência eram sintomas assim, ainda pequenos, pouco específicos, né? Dos 20 aos 30 anos, a doença progrediu bastante e aí começou realmente a me preocupar que a velocidade da evolução estava sendo muito mais rápida que a da minha mãe. Isso é uma tendência, uma coisa que acontece frequentemente em doenças genéticas, quando ao são longo da geração vai piorando. Elas vão piorando. E aí eu fui muito desesperada, eu acabei ouvindo falar, conversando com todo mundo, pesquisando, né? Naquela época não tinha internet, mas acabei descobrindo esse terapeuta e fui para os Estados Unidos. Eu fiz uma sessão com ele aqui, acabei indo para os Estados Unidos em 1989. E eu fiz toda a formação do método lá, e em paralelo com meus tratamentos para a saúde.
Então eu me dediquei de corpo e alma a esse método, 8 horas por dia eu trabalhava com o meu corpo ou estudando, então tanto entendendo teoricamente como entendendo sinestesicamente. E ao final desse tempo eu estava, a gente calcula mais ou menos 40% melhor do que eu fui, a minha postura era outra, a minha cor era outra, o meu rosto estava diferente, os meus movimentos, padrões de movimentos mais leves, mais gostosos, mais bonitos, né? Mais harmônicos. E eu não me sentia mais doente. Que essa foi a grande diferença. Embora a doença não tenha deixado de mim. Porque, como é uma doença estrutural, ela está no genes. E até o momento eu não digo que nunca vai deixar, porque tudo é possível. Hoje em dia a gente sabe disso, né? Mas ainda não deixou. Ela continua ali como uma tendência. E de lá para cá, porque é uma doença que vira e mexe, ataca de novo, eu tenho perdas, eu tive novas perdas, eu tive outros ganhos. Então, de lá para cá, eu tive muitos ganhos, algumas perdas, e eu oscilo entre melhorar, piorar, ficar igual, estabilizar. Né? Quando acontece um problema mais sério na vida, a gente dá uma piorada, né? Quando se dedica um pouco mais de tempo para os exercícios, para o trabalho, melhora, se recompõe. E nisso eu acabei trazendo o método para o Brasil, porque aí eu voltei, eu dava aula na Federal e quando eu voltei no departamento de fisioterapia e terapia ocupacional, todo mundo percebeu que tinha uma coisa realmente muito diferente. E eu estava numa universidade. Então, a penetração do método self-healing no Brasil, ela é muito maior do que em outros países, porque não entrou como um método só alternativo. Era um método alternativo que teve o respaldo de uma universidade federal, né? Porque eu trabalhava lá, porque os colegas viram e aí a universidade acolheu. Então, nós montamos o núcleo de pesquisa e self-healing da universidade, a gente começou a atender pacientes gratuitamente, a gente desenvolveu alguns trabalhos de pesquisa. Chegou a fazer alguma disciplina optativa com esse tema também? Hoje em dia, esse tema faz parte do currículo da terapia não é nem optativo. Não, mas não como esse método só. Existe uma disciplina que foi criada, faz parte do programa, que é para teorias e práticas corporais, né? E que entram todos os principais métodos de desenvolvimento de consciência corporal e práticas corporais, etc. E hoje uma grande parte dos cursos de terapia ocupacional inclui essas práticas, graças à introdução do self-healing, né? E de lá para cá o método vem crescendo no Brasil. Então isso foi em 91, né? E gradativamente eu voltei a morar nos Estados Unidos, voltei para cá, fiquei indo e vindo um bom tempo. E desde 93 o Meir começou a vir para o Brasil e ele começou a dar curso, depois eu comecei a dar curso também e começamos a formar profissionais aqui. E hoje, desde 2001, nós criamos a Associação Brasileira de Self-Healing, que hoje tem um site próprio, tem uma secretaria, comercializa os materiais. A associação hoje já ministra os próprios cursos de formação no método. Nós temos aproximadamente, temos 18 instrutores no Brasil, várias dezenas de profissionais e centenas de alunos que fizeram alguma parte, né, o nível 1, algum nível da formação. E o trabalho continua crescendo. Legal, Beatriz. Só para concluir a sua história, o diagnóstico padrão na medicina convencional, a pessoa que chegaria num médico tradicional com o seu diagnóstico, comparado com os ganhos que você teve com essa técnica, qual é a diferença? É bem interessante a gente ver, por exemplo, quando chega até mim, porque eu atendo esse tipo de patologia principalmente por conta da minha história. As pessoas vêm atraídas pela história, né? Então, se a Beatriz conseguiu, eu também vou conseguir, né? Seria esse tipo de coisa. E aí é que a gente tem um grande parâmetro quando vê pessoas muito mais jovens do que eu, em estado
muito pior, né? A maior parte das pessoas, eu estou com 55 anos agora, a maior parte das pessoas, uma grande parte, não digo a maior, mas uma grande parte das pessoas com 55 anos que têm distrofia desde criança, como eu, já não andam mais. Tá vendo? Ou andam com muita dificuldade, né? Então, esse é um grande parâmetro, né? As pessoas, existe uma grande diferença, mesmo que a distrofia continue existindo, existe uma grande diferença entre uma distrofia bem tratada e uma pessoa com distrofia sem tratamento, né? Ou sem um tipo adequado de tratamento. Ela vai acumulando fraquezas, tensões, deformidades, mal-estar, que a gente se vê livre, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei super cansada às 9 da noite depois, né, de ir para São Paulo, voltar, trabalhar o dia inteiro, eu estava morta. Aí eu deitei lá, fiz as bolinhas, respirei, trabalhei. Uma hora depois, eu não digo que eu estava nova, mas eu estava bem, né? Então, em uma hora e tal, eu eliminei uma quantidade de cansaço, de tensões e de mal-estar, que sem isso eles só iriam acumular. Então, hoje fica claro para mim por que as pessoas acabam parando de andar. Porque aí você começa a ficar mais dolorido, aí você começa a mancar, e aí o corpo fica muito enrijecido. Então, se nunca soltar, ele só vai enrijecendo, 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 fechando. E que, teoricamente, é tratado como um problema que não tem cura e nem tratamento. Não tem nem cura nem tratamento. Os médicos sempre falam, né? Faz fisioterapia que é bom, né? O movimento é bom, faz a piscina que é bom, mas não é qualquer fisioterapia que é boa, né? É importante encontrar um trabalho específico. Mas isso eu posso falar em um outro momento. Tá joia, tá joia. Mas, Beatriz, conta pra gente um pouco da história, como surgiu esse método, né, que traz resultados tão eficazes e tão nítidos para a saúde. A história do método é também a história do próprio Meir Schneider, que desenvolveu esse método, e é muito incrível. E o Meir Schneider nasceu na Ucrânia, com uma série de problemas visuais muito sérios. Era catarata congênita, nistagmo, glaucoma, e uma condição que chama microftalmia, com um olho menor do que o tamanho normal. Nossa! E por conta disso, a família imigrou para Israel, onde tinha mais acesso a tratamentos, a cirurgias. E dos 3 aos 5 anos, ele foi submetido a várias cirurgias nos olhos, que acabou deixando um tecido cicatricial tão grande nos olhos dele que menos de 1% de luz penetra no olho dele. Até hoje, porque essa cicatriz ficou. Toda cirurgia, né, causa cicatriz. E ele foi então declarado legalmente cego. Ele tem o certificado de cegueira, ele cresceu cego, estudando em braille. E aos 17 anos ele conheceu um rapazinho que ensinou para ele exercícios visuais baseados num método que caiu no ostracismo e há algumas décadas está sendo resgatado de um oftalmologista americano do início do século passado chamado Dr. Bates, William Bates, que desenvolveu todo um programa e acreditava que os olhos, ao contrário do que se diz, em vez de só piorar, podem também melhorar, né? E ele obstinadamente começou a fazer esses exercícios, esse trabalho, e começou a perceber luz, sombra, escuridão, essa diferença, claro, escuro, daí a distinguir vultos, e começou a perceber contornos, e se entusiasmou assim obstinadamente, porque ele nunca aceitou ser cego, e contra tudo e contra todos, se dedicou de corpo e alma, e adquiriu, em 1 ano e meio praticamente, ele adquiriu o que se chama visão funcional. Visão funcional é a capacidade de se mover no espaço usando o sentido da visão, e não o tato, né? Daí continuou, acabou imigrando para os Estados Unidos, onde fundou sua escola, está lá até hoje, trabalha os seus olhos até hoje, e hoje ele tem carteira de motorista, sem restrição, do estado da Califórnia. Ele dirige, ele viaja ao mundo, ele dá cursos, ele já formou centenas de pessoas, e ele não tem uma visão normal também. Nesse método ninguém é muito normal, entendeu? Ele tem 50% da visão normal
Mais ou menos. Mas também quem, com suas mas para quem, era cego, quem era cego, 50% tá ótimo, né? Vale a pena dizer que não é qualquer cego, então, ou todo cego vai poder voltar a enxergar, né? De fato, alguma luz penetrava no olho dele, e isso é preciso para poder desenvolver aquilo que o organismo tem. Então, no processo de tratar a própria visão, ele, em Israel, ele foi encontrando pessoas com problemas como distrofia, dores nas costas, sequelas de pólio, esclerose múltipla, artrite reumatoide, e de curioso foi compartilhando as descobertas que ele ia fazendo com o corpo dele mesmo. E como uma pessoa dotada de uma sensibilidade muito grande, até por ter crescido cego, desenvolveu tantos outros sentidos, ele juntou isso com essa jornada interna que ele fez muito intensa, um trabalho muito criativo, né? Uma cabeça diferente da nossa, pouco cartesiana, né? Que junta coisas, e foi criando, desenvolvendo técnicas, desenvolvendo movimentos, sempre na linha, que é o eixo do trabalho, que o corpo tem, todos os corpos, mais doente que ele seja, ele tem em si uma inteligência, uma força, uma capacidade de se regenerar, pelo menos até certo ponto. O Meir sempre diz que é possível sempre se mover melhor, é possível sempre estar mais saudável, não importa de onde partiu. Né? Dentro de onde você está hoje, qualquer que seja o seu estado, você pode melhorar mais ou menos, né, em aqui ou ali, conseguindo acionar essas forças curativas. Entendi. Esses recursos que estão dentro do corpo, que se a gente souber, a gente desperta aí essa capacidade. Se a gente aprender a entrar em contato. E todo método é um caminho para despertar essa energia, essa capacidade curativa do corpo. Nossa, que beleza. É muito incrível. Beatriz, mas eu estou curiosa, viu? Eu gostaria de saber como esse método do self-healing funciona, como ele acorda esse poder curativo que está dentro do nosso próprio corpo, e principalmente em se tratando de dores na coluna. Então, o método, no geral, ele trabalha com massagens, vários tipos e técnicas de massagens diferentes, que eles foi desenvolvendo ao longo do tempo, consciência corporal, desenvolvimento da consciência corporal, movimentação ativa, aquela que a própria pessoa faz, movimentação passiva, aquela que o terapeuta faz para o cliente, exercícios na água, exercícios e trabalho para aprofundar a respiração e a visualização, o trabalho com imagens mentais e o trabalho da mente associado. Então, esses são os recursos que a gente tem. Em relação às questões de coluna, propriamente dito, aquele velho ditado popular que é melhor prevenir do que remediar é um principal ponto de partida. É muito mais fácil você prevenir um problema de coluna do que você tratar. Agora, se você já tem um problema de coluna, trate logo, porque quanto mais tempo passa, quanto mais crônico vai ficar, mais trabalho você vai ter para reverter e com mais limitações, né? Então, vamos pensar assim, para prevenir, sim, bom, de certa forma, sempre acionar as forças, para acionar as forças curativas do organismo, a gente precisa liberar o corpo das tensões e restrições ao movimento. De que jeito? Fazendo movimentos e criando oportunidades do corpo estar e fazer diferente do habitual. Quebrar os padrões de movimentos habituais para liberar as tensões criadas pelo desequilíbrio entre músculos excessivamente contraídos e sempre utilizados e músculos atrofiados, enfraquecidos, ausentes, subutilizados, que a gente acaba fazendo no dia a dia, porque a gente faz sempre os mesmos movimentos,
sempre do mesmo jeito, a gente senta do mesmo jeito, a gente anda do mesmo jeito, a gente fala do mesmo jeito. Cada um tem uma postura. Embora tenha posturas mais adequadas do que outras, né, a postura rígida vai fazer com que sempre os mesmos músculos trabalhem. Então, a chave dos movimentos, a chave para acordar a energia curativa do corpo é fazer movimentos diferentes dos usuais. Por exemplo, um exercício que a gente faz sempre é o andar de costas. Quando você anda de costas, normalmente a gente anda para frente o tempo todo. Então você está exercitando o quadríceps e contraindo os mesmos músculos de acordo com um padrão que você já automatizou desde a infância. E é muito difícil quebrar um padrão, é muito difícil corrigir uma marcha, né? Falar às pessoas, pisa igual com a perna. É muito mais fácil você corrigir esses padrões fazendo a pessoa andar de costas, por exemplo. Quando ela anda de costas, primeiro, o cérebro não tem um registro muito estabelecido. As vias neurais, os caminhos dos nervos e dos músculos que vão ser acionados, não estão já predispostos a atuar. Então, você vai deixar o organismo funcionar, ativar músculos naturais que ele ativaria. Então, solta bastante o pescoço, relaxa os ombros, relaxa essa parte superior das costas, né? Relaxa a lombar, fortalece a musculatura posterior, que geralmente está sempre endurecida, enfraquecida, né? Então, quando você anda de costas, então andar de costas é um exercício que a gente usa para quase tudo. Mesmo quem vai nas academias, a gente fala com muito cuidado, devagar, quem não anda na rua, não consegue andar de costas, para andar na esteira. Devagarzinho, vai ser, mas é possível, não você correr naquela velocidade, mas só o andar de costas tem vários exemplos de pessoas que se curaram de hérnia de disco, de ciática, de dores crônicas lombares, simplesmente adotando a prática regular de andar de costas, metade do seu percurso de quem caminha ou quem vai na academia, de tirar um tempo na esteira para andar de costas. Porque aí você para de contrair aqueles músculos que você sempre contrai e que causaram a dor. Olha só. Deu para entender? Fantástico. Simplesmente andar de costas. Simplesmente Tô na praia, ando de costas. Na praia melhor ainda, na grama melhor ainda, porque um outro fator muito importante que causa a dor dos problemas de coluna é a gente andar sempre de sapato, que não permite que os dedos dos pés e que os pés se movimentem e deem uma boa base para o nosso corpo. Então, andar descalço na grama, andar descalço na areia, correr de costas descalço é um exercício fabuloso para tudo. Mesmo que você já tenha dor. Claro, e acrescenta andar de costas e andar de lado, né? Cruzando as pernas, assim, um para um lado, outro para o outro. Mesmo que você já tenha dor. Quando você tem dor, a dor é o seu grande parâmetro, né? Se você andou 5 minutos, começou a ficar com dor, para, alonga, senta, descansa, faz alguns outros exercícios, que a gente tem vários, mas nunca faça nada que esteja agravando a dor, porque aí só vai agravar mesmo, né? Então, o andar de costas, o andar descalço, é muito importante, mesmo estando em casa, tirar o sapato para dar chance do pé. E isso me remete a um outro exercício que a gente usa muito, usa sempre, que é a bolinha de tênis no pé. Isso, vira e vem de costas. Tranquilo, né? Isso, tenta só balançar mais, e tenta soltar mais o pescoço, e dá uma giradinha assim com o pescoço de um lado para o outro. Isso, para de mexer o pescoço, volta. Era só para dar uma mexidinha, só para ele não ficar duro.
Isso, pode levantar, às vezes levantar a cabeça, baixar e deixa os braços bem soltos. Isso. Sem cruzar. Não, sem cruzar. Isso. Uma pessoa mais idosa não vai conseguir, sabe? Aí consegue fazer isso. Então, um outro exercício fundamental, uma dica de saúde, independente de ter problema de coluna ou não, é pisar na bolinha. Você pega uma bolinha de tênis, qualquer, de preferência já usada para não estar muito dura, e coloca o peso do seu corpo em várias partes da sola do pé, tanto deslizando como simplesmente pisando na bolinha. Isso, você vai de frente para trás, de trás para frente, calcanhar, arco do pé, cada mínimo pedacinho do seu pé vai receber essa massagem profunda. A pressão deve ser suficiente para você sentir realmente uma massagem, né, um certo desconforto, mas não causar muita dor, né? Se o seu pé está muito tenso e nunca fez, às vezes é muito dolorido. Você não quer ficar muitos minutos em cima, mas pode pôr o peso mesmo. Se você está aguentando, se ele não está muito dolorido, pode pôr. Em algum momento, coloca o outro pé para frente, isso. A bolinha perto dos dedos e o calcanhar no chão, para você alongar toda a panturrilha. Encontra um jeito de fazer, não tem um jeito certo, é um jeito que você encontra para você sentir que cada pedacinho da sua batata da perna e dos seus pés estão recebendo uma bela massagem. Você vira, você mexe um pouquinho de um lado e mexe um pouquinho do outro, né? Principalmente se você tiver aquele arco do pé bastante elevado. Todos nós temos muita tensão nos pés, tanto que adoramos receber massagem nos pés, né? Uma massagem nos pés relaxa todo o corpo, não só os pés, porque tudo no corpo está interligado. Um dos principais pilares do tratamento da coluna é o equilíbrio do uso do corpo. E esse equilíbrio começa por ter uma boa base. Se o seu corpo não tem uma boa base, ou seja, não tem onde descarregar o peso num pé que lhe sustente bem, obviamente a sua coluna lombar vai tensionar e vai doer. Agora que você fez alguns minutinhos, tira a bolinha e estica as suas duas mãos para frente, sem forçar, para ver se está diferente uma da outra. E você vai perceber que uma vai bem mais para frente. O lado que você massageou está todo mais solto, desde o pé até a mão. Se você simplesmente deixar os braços ao longo do corpo, você vai ver, solta os braços só ao longo do corpo assim, você vai ver que um está mais comprido, olha lá. Repara que o lado que fez está mais comprido que o outro que não fez. Até o ombro dela está mais baixo aqui do que aqui, não é? Isso significa que o trabalho que foi feito na bolinha soltou toda a cadeia muscular posterior, desde o pé até os ombros e até o rosto. Então esse é um exercício tanto para prevenir como para tratar. Isso aqui é bom. Além da bolinha, o andar com os dedinhos é um exercício muito importante. Você a um pé e isso, você vai andar como se estivesse engruvinhando uma toalha, fazendo que os dedos do seu pé participem da marcha.
Porque a gente anda sempre calçado, os dedos vão ficando atrofiados e perdendo a função que eles têm na natureza de garra, de apoio, né? Se você vai para o Amazonas e você vê o pessoal da mata andar descalço, né? O equilíbrio que eles têm nos pés é uma coisa impressionante. E a gente vai ficando com dedinhos bobos. A Nayana até que está indo muito bem, muita gente nem consegue fazer isso. A outra coisa é o arco do pé. Se você tem pé chato, exagera, vê se você consegue mostrar para eles um pé chato. Não, um pé chato ao contrário. Desaba. Isso. Faz, ela só para demonstrar. Isso. Se você tem pé chato, como ela está demonstrando aqui, ou seja, não tem aquele arco no pé, esse é um fator assim, que predispõe muito a problemas de coluna. Então, além de você soltar com a bolinha, exercitar os dedos, você precisa também treinar, fortalecer o arco do pé. Então, você faz, contrai e relaxa. Faz umas 10 vezes esse arco bem forte mesmo, para você criar musculatura. E isso me faz pensar num outro princípio muito importante do método, de novo, sempre o equilíbrio. Quando as pessoas falam em fortalecimento muscular, elas fortalecem na academia, nos trabalhos de fortalecimento que existem por aí, sempre os mesmos músculos. O trapézio, os quadríceps, os glúteos, os ombros, os peitorais, músculos que já são grandes e que já são por natureza fortes. E se esquece de fazer o que a gente chama de musculação de dedinho. Musculação de músculos pequenos, intrínsecos das partes distais das mãos e dos pés. Quando você ativa grupos musculares como esses, que a gente nunca ativa, você quando vai utilizar, quando você vai andar, quando você vai sentar, quando você vai levantar, quando você vai se movimentar, esses músculos agora estão acordados. E eles anda mais uma vez, percebe? Se você agora, andando normal, se você sente alguma diferença entre um pé e o outro. Nós fizemos a massagem só num lado, só num pé. Fizemos o exercício só num pé. Você nota alguma diferença entre um lado e o outro do corpo? Sim, ficou bem nítido que não só o pé, mas realmente todo o lado esquerdo está mais leve. Isso. Está mais fluido. Exatamente. E lógico que na vida real você vai fazer com os dois pés. E todo o seu corpo vai ficar mais leve e mais fluido. E o importante é entender por quê. Não é truque, não é mágica. Ele vai ficar mais fluido porque nós soltamos os músculos que sempre contraíam e ativamos e acordamos aqueles adormecidos. E esse aqui é um exemplo. Porque a gente de sapato, a gente usa muito pouco os dedos dos pés. Quando você usa a corda através do exercício dos dedinhos, os músculos dos dedos dos pés, o seu corpo tem uma base mais segura. Dá para você sentir que parece que o seu pé alargou. Despertou a base. Despertou a base. Com uma boa base, a sua lombar pode relaxar. Não sei se você notou, antes e depois, você não tem problema de coluna, mas a lombar anda mais um pouquinho. Se a sua lombar não está mais solta também, mesmo que a gente tenha feito um lado só, né? Geralmente a gente sente que o ombro solta e a lombar solta. Porque o cérebro, e esse método é um método não físico-mecânico, mas é um método neuromuscular, o cérebro tende a ignorar as partes do corpo que não dão suporte. Uma outra dica fundamental para prevenir e também para tratar os problemas de coluna é não ficar sentado mais que 1 hora de uma vez no computador, no telefone, lendo, sem se levantar, porque você vai ficar todo em flexão. E aí fazer pequenos intervalos, e em cada intervalo você faz uma coisa diferente. Um que a gente gosta muito é a extensão. Isso, você pega uma mão com o tornozelo, pode apoiar, nem todo mundo tem o preparo físico da Dayana, então você pode apoiar em qualquer lugar, na cadeira, na parede,
levar a cabeça para trás, a coluna para trás, o calcanhar no bumbum, alongando aqui, olha, quadríceps, ilho-psoas e respira. Essa posição é exatamente o oposto do que você fica sentado trabalhando no computador, que é fletido aqui, fletido o joelho, cabeça para baixo, ombro para dentro. Isso com o outro lado. Isso libera a circulação sanguínea. Você pensa melhor, você raciocina melhor e você não força, descansa as suas costas inteiras. Claro que se você já tiver um problema de lordose aqui, cuidado para não causar dor. Tudo que a gente faz é sem dor. Se doer, você faz menos, né? Faz um ângulo menor. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios especificamente para a coluna. Por exemplo, começando a rodar a cabeça. Lembra que o pescoço faz parte da coluna e é uma parte que a gente carrega muita tensão. Então, a gente solta os pés e a gente solta a cabeça. A gente conseguindo soltar os dois extremos, já está meio caminho andado para soltar a coluna. Bom, todo mundo conhece esse exercício de rodar o pescoço em movimentos circulares. Mas, uma coisa que a gente pode fazer para facilitar esse movimento é, por exemplo, esfrega, massageia o seu couro cabeludo com uma certa pressão, como se fosse assim, pegar, separar o couro cabeludo da calota craniana. Puxar ele para fora, assim, puxa, isso, tenta agarrar o couro cabeludo. Mas agarrar, assim, pegar ele mesmo, puxar. Agora levanta a sua sobrancelha lá para cima, bem para cima, olha para cima, levanta, 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 levanta e solta. Agora repete o movimento do pescoço e vê se tem alguma diferença. Ficou mais leve? Fica mais leve, porque você soltou a extremidade. Isso, exatamente. Agora vamos rodar o tronco inteiro em movimento circular, agora com a cabeça totalmente solta. E nós vamos respirar devagar, profundamente pelo nariz. E vamos caprichar no movimento lateral. Tudo que a gente faz na vida é para frente e para trás. Quando a gente pensa em equilíbrio, temos que acordar as laterais do corpo. Parece óbvio, mas a gente nunca faz exercício para as laterais do corpo. Para um pouquinho onde você está, traz um braço atrás da cabeça e dá uma batidinha na lateral, nessa parte que está mais alongada. Respira por ali, sentindo toda essa região expandindo. Quando você inspira, e murchando quando você solta o ar. Bate até mais em cima, né? Até onde você consegue. Isso, toda essa lateral. Quantas vezes você se toca nessa região? Muito pouco, na maioria das vezes, né? Para, roda de novo e percebe se um lado está diferente do outro. Essa percepção é o que a gente chama de consciência sinestésica ou consciência corporal. É você fazer, sentir e comparar. Porque é só a partir do momento que você tem consciência da diferença, deu para você sentir agora quando você roda? O que você sente? O lado que tinha alongado, ele está mais leve, está mais... movimenta melhor. Mais flexível, mais valente e menos restrição ao movimento, correto? Deu vontade de fazer para o outro lado. Isso, vamos lá. Vamos fazer para o outro lado para ficar igual. Exatamente. Então, você soltando alguns grupos musculares, o todo funciona melhor. Esse é o princípio do trabalho do método. Tem muitos exercícios, mas eu quero só selecionar alguns aqui que exemplificam o que a gente está falando. Para de bater e roda de novo num círculo completo. A cabeça sempre caída, tanto caindo para o lado como para trás.
para o outro lado, rolando ela para frente. Não adianta fazer isso segurando a cabeça, deixa a cabeça fazer o mesmo círculo que o tronco está fazendo e volta na direção oposta. Nós usamos nesse método muito, principalmente, os movimentos circulares, porque os movimentos circulares utilizam todos os músculos envolvidos numa determinada articulação. A maior parte dos nossos movimentos é para frente e para trás, é dobra e estica, a gente fica só dobra e estica, dobra e estica. Quando você faz um movimento circular, você está trabalhando igualmente, você vai e depois você volta, você está trabalhando igualmente todos os músculos daquela articulação. Um outro movimento muito importante para a coluna é esse da flexão e extensão. A posição das pernas pode ser qualquer uma, né? Como for melhor para você sentar. Aliás, nesse aqui até ajoelhar. Movimentação na lombar. Não é os ombros que movimentam, não é a barriga, é a coluna lombar. Vira mais para cá. Isso. Isso, não mexe os ombros. Isso, só lombar. Ai. Esse movimento vai trazer realmente movimento e com isso mais sangue e com isso mais energia para as células que já estão danificadas, o nervo que está irritado, a articulação que está um pouco sofrida, se regenerar.